Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ana Carla, sou aluna da turma 06 do curso de Medicina de Caruaru, da UFPE Caruaru. Estou apresentando aqui o trabalho que a gente fez de uma revisão integrada de título Anticorpo Monoclonal com tratamento para a doença de Alzheimer. Bom, os autores desse trabalho foram os integrantes da Liga Acadêmica de Neurologia do NCV, e nós fomos orientados pelo professor Sávio, Domingos Sávio. Bom, vamos lá para a introdução, né? A doença de Alzheimer é uma doença que acontece, ela é a mais frequente dentre as demências no mundo, e essa prevalência, essa incidência vem cada dia mais aumentando, relacionada à questão de aumento da expectativa de vida da população no geral. E aí, além disso, temos questão de fatores de risco, mas principalmente por conta desse aumento da expectativa de vida, né? Então, a gente vai ter mais pessoas acima de 60 anos, que é a partir daí que a maioria das pessoas acabam sendo diagnosticadas com a doença. A questão a gente vai ter uma perda cognitiva, né? Um declínio através do tempo das funções cognitivas dos pacientes, uma perda progressiva de memória, que normalmente é o que as pessoas, no geral, mais associam ao Alzheimer. A gente vai ter perda de função cognitiva, a longo prazo pode ter perda de função de linguagem, várias das funções cognitivas do ser humano, no geral, né, neurologicamente falando, elas podem ser atacadas e prejudicadas por conta da doença de Alzheimer. Os atuais tratamentos, infelizmente, eles não agem sobre a doença de uma forma resolutiva. Então, eles são tratamentos que vão agir nos sintomas, mas não vão impedir o curso da doença. Eles não são tratamentos efetivos para impedir o curso da doença, e sim para tentar melhorar a qualidade de vida desses pacientes. E aí, justamente por isso, existe uma gama muito grande de pesquisas de novas possibilidades para o tratamento da doença de Alzheimer, justamente para a gente tentar encontrar um tratamento mais funcional que vai agir aí sobre o avanço, impedindo, na verdade, o avanço dessa doença. E aí, uma das possibilidades que estão sendo estudadas agora é a imunoterapia. E a gente sabe que a imunoterapia ela é usada, por exemplo, no tratamento de câncer, e apesar de ainda hoje em dia ter um custo elevado, mas a gente sabe que tem uma eficácia e é bem promissora, digamos assim, por ser algo específico e algo que realmente a gente vê que normalmente existe uma interferência muito boa da imunoterapia em doenças como o câncer, por exemplo, e aí alguns pesquisadores hoje em dia estão tentando essa nova possibilidade na área da neurologia, mais voltada para a doença de Alzheimer. Nosso objetivo, como eu falei, foi avaliar a eficácia, na verdade, porque eles estão sendo testados, e a gente quis trazer a eficácia dessa terapia, que é o que se busca, uma terapia modificadora, né? Porque, como eu falei antes, o que temos disponível hoje em dia não modifica o curso da doença, apenas vai agir sobre o sintoma dela e os sintomas dela. E aí, avaliar a eficácia realmente da terapia, a imunoterapia, na doença de Alzheimer usando anticorpos monoclonais. A gente fez uma revisão integrativa e a gente utilizou a base de dados do PubMed, Medline, usou os seguintes descritores, né? A gente usou anticorpo monoclonal, tratamento biológico e doença de Alzheimer, todos em inglês, e a partir daí dos resultados obtidos, a gente escolheu, dentre toda a gama, os ensaios clínicos randomizados, ou os ensaios clínicos, ensaios randomizados controlados e revisões sistemáticas. E a gente deu preferência a claras que estavam em idioma português, inglês ou espanhol, e que foram publicadas de 2019 a 2021. Nos critérios de exclusão, a gente colocou os estudos transversais, né? Caso controle, coorte, publicações em livros e editais, além de pesquisas feitas como série ou relato de casos. Daí a gente teve 48 referências encontradas, e após aplicar os critérios de inclusão e exclusão,
sobraram apenas 7 que foram analisadas nesse trabalho. Bom, aqui só explicando que a gente usou basicamente uma pergunta norteadora. Após isso, a gente aplicou os filtros específicos do slide anterior e, por final, a gente teve a amostra que foi utilizada realmente no trabalho de 7 artigos. E aí a pergunta norteadora é qual a eficácia realmente do tratamento com anticorpos monoclonais para doença de Alzheimer. Bom, dos resultados, a gente teve que o TRM2, que é um receptor lipídico das células chamadas microglias do sistema nervoso, que aparecem no sistema nervoso central, elas acabam esse receptor ele acaba às vezes tendo algumas modificações que impedem que essas microglias elas funcionem da forma adequada com a função imune dela no sistema nervoso, de impedir, por exemplo, o acúmulo de compostos amiloides que estão relacionados à fisiopatologia da doença de Alzheimer, tanto os compostos amiloides como os emaranhados neurofibrilares. E aí essa microglia agiria principalmente extracelularmente, né? E aí essa ação dela seria voltada aos compostos beta-amiloides. Porém, quando existe alguma modificação nesse receptor TRM2, a gente vai ver que essas células elas não vão conseguir fazer o papel dela de controlar ali a deposição de determinadas substâncias que podem ser prejudiciais e causar dano ao tecido nervoso. Então, foi usado o AL002, que seria uma substância, um anticorpo monoclonal, que ele agiria justamente sobre esses receptores, e aí a gente vê que existe uma boa tolerância desse anticorpo monoclonal em humanos e em animais, né, em testes em laboratório, ele aumentou a proliferação das microglias e aí isso poderia limitar o agravo da doença do paciente. Então, o dano neurológico que seria causado seria reduzido justamente porque essas microglias, que são as células imunológicas, digamos assim, do sistema nervoso, elas iam atuar mais e conseguir regular melhor essa deposição dos compostos beta-amiloides. O aducanumab é outro anticorpo monoclonal, e aí foi visto que, após a administração desse anticorpo, as respostas foram analisadas com auxílio do fluorbeta-pi e somente teve reduções dos depósitos beta-amiloides de forma consistente em reduções corticais propensas a maiores depósitos. Então, não foi uma coisa, como é que eu posso dizer, que aconteceu de forma geral no sistema nervoso, foi justamente em locais onde essa tendência maior da depósito de compostos beta-amiloides. E não foi, e assim, essa eficácia do aducanumab depende de que momento da doença e que momento da deposição desses depósitos beta-amiloides a gente encontrou o paciente. Então, a depender da quantidade, a gente foi percebido uma melhor ação desse medicamento, no que consiste na deposição, né, de reduzir a deposição dos compostos beta-amiloides. Em relação à tempestade de citocinas, ainda não tem estabelecidos os efeitos adversos da imunoterapia. E em 2 anos foram descritos déficits cognitivos em todos os pacientes. E uma melhor análise deve direcionar melhor o tratamento com tempestade de citocinas. E aí, infelizmente, são artigos que é um artigo que não traz muitas informações certeiras, digamos assim, certas. E aí, nesse artigo em si, a gente vai ver que é realmente preciso de um estudo mais aprofundado para poder analisar o que é que essa tempestade de citocinas pode trazer para a gente, para melhorar e direcionar esse tratamento para a doença de Alzheimer. O crenezumab apresentou uma boa redução dos oligômeros beta-amiloides, que são principalmente esses oligômeros que estão relacionados a doença de Alzheimer, porque os monômeros, eles têm uma solubilidade, eles não causam a deposição que a gente consegue ver nos oligômeros. E aí, esse medicamento, esse anticorpo monoclonal,
ele foi usado na expectativa de diminuir realmente a concentração dos oligômeros e aumentar monômeros. E aí a gente conseguiu, a gente não, desculpa, foi, no trabalho foi visto que no líquido cefalorraquidiano, que é o que foi usado para analisar a concentração dos oligômeros no líquido cefalorraquidiano, a gente vê que a comparação entre o grupo que recebeu o placebo e o grupo que recebeu o crenezumab, realmente houve uma redução na concentração dos oligômeros beta-amiloide, porém não pôde-se ver uma melhora clínica também desses pacientes. E aí foram considerados os efeitos adversos, né? Foram considerados como leves ou moderados, mas infelizmente não se teve uma resposta clínica tão boa quanto comparando com a concentração que foi reduzida dos oligômeros beta-amiloides. Os agentes antineoplásicos, a gente vai ter algumas drogas, e aí o bexaroteno e a talidomida foram excluídos, né, durante essa pesquisa, porque eles não tiveram uma boa penetração do sistema nervoso central, eles não conseguiram penetrar suficientemente a barreira hematológica para causar o efeito que eles queriam pesquisar, e devido à sua toxicidade também. E outros se mostraram mais promissores, porém nada gritante, e sim que precisa de mais pesquisas para realmente confirmar aí se são promissores realmente. E, por último, a gente vai ter o solanezumab, e pacientes com altas concentrações de depósitos de beta-amiloide apresentam maior risco de manifestação e progressão acelerada da demência. Então, esse medicamento, inicialmente, baseado em altas concentrações de depósitos, o solanezumab demonstrou benefício em retardar a progressão da doença. Então, o que a gente realmente está procurando com esse novo tipo de terapia, com terapia imunológica, seria justamente tentar frear o curso da doença de Alzheimer. E aí, a nível desse estudo que foi analisado, essa droga, esse anticorpo monoclonal, se demonstrou benéfico justamente nesse objetivo de retardar a progressão, que infelizmente hoje em dia a gente não tem um tratamento voltado para isso. E as conclusões, a gente vê que de todos, a gente viu que a gente teve melhores perspectivas com o agonista anti-TRM2, que vai agir sobre os receptores da micróglia, e ele vai diminuir o dano tecidual, que é causado na doença de Alzheimer pelo depósito dos compostos, e foi bem tolerado pelos pacientes que foram testados. O aducanumab, que além de ser tolerado, também mostrou um bom potencial. A gente mostraram-se promissores também o masitinib e nilotinib, que são justamente as drogas que se mostraram promissoras aqui nos agentes antineoplásicos, que o bexaroteno e a talidomida foram excluídas, mas essas duas aqui, elas mostraram realmente resultados que indicam que podem realmente ser utilizadas futuramente, talvez, mas precisa de um estudo mais aprofundado. Crenezumab, que se apresenta potencial incerto, e aí ele acaba, como eu falei antes, ele reduz a concentração dos compostos beta-amiloide, tem uma boa tolerabilidade, porém ele vai agir em áreas específicas e não em todas as áreas que deveria agir, áreas que vão ter essa maior afinidade, digamos assim, pela deposição dos complexos beta-amiloides, e aí vai depender também de que momento você começa a terapia com o paciente. E aí a gente vai ver repercussões clínicas favoráveis, mas repercussões clínicas favoráveis que não poderão ser observadas, né? E para todas as drogas é preciso, infelizmente, nenhum dos estudos que a gente analisou trouxe certeza, digamos assim, trouxe que realmente o tratamento que foi analisado em cada um deles se apresentava como um tratamento que realmente pode ser utilizado no momento para a doença de Alzheimer, com o objetivo de parar, né, de frear o curso da doença. Mas que todos eles precisam de maiores estudos e uma análise mais aprofundada, estudos de preferência com uma amostra maior,
porque isso tudo vai favorecer aí a gente ver se realmente esses resultados que foram vistos de forma menor, de forma microscópica, se espalham aí, os positivos, né, vão se espalhar para uma forma macroscópica também. E aqui as referências que a gente utilizou. E é isto. Obrigada.